2022 foi um ano cheio de ótimas leituras e eu quero contar um pouquinho disso pra vocês. Vamos lá? Mas antes, não esquece, se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa seu like, seu comentário, ajuda o canal a crescer, beleza? Vamos lá! Bom, gente, um balanço geral, né, daquele final de ano, começo de ano, esse momento que a gente para refletir tudo o que aconteceu. E eu quero contar pra vocês quantos livros eu li, quais livros foram esses e o que me chamou a atenção. De forma geral, eu li 30 livros no ano de 2022 e aí passei por aquele momento, né, putz, 30 é muito pouco perto de toda a lista, de todas as coisas que eu quero ver, de todas as pessoas que eu me conecto, as histórias que eu me conecto, etc. Mas também 30 é o que coube dentro do meu ano, né, dentro das minhas outras atividades, então foi um ano em que eu li muito mais do que eu li em 2021, então em 2021 eu li 21 livros, por incrível que pareça, e em 2022 eu li 30 livros, e isso muito mais do que o que representa em relação aos outros, quer dizer o que representa em relação a mim e ao espaço que eu abri para a literatura na minha vida, né? Então acho que foi um ano muito potente, muito bonito nesse sentido, né, de crescimento, de consolidar realmente esse espaço dos livros dentro do meu dia a dia. Além de ler, eu trouxe muito mais resenha para vocês, eu trouxe muito mais conteúdo para vocês, isso também dá trabalho, isso também significa parar, pensar o livro, pensar sobre o que eu li, e no fim das contas eu acho que isso me importa mais do que qualquer outra coisa, né? Ler bons livros, ler com cuidado, assim, né? Não esse ler, só pelo consumo das histórias, eu deixo isso aí pro Netflix e pros seriados, mas pros livros eles têm esse lugar mais especial dentro da minha rotina. E também foi um ano que eu escrevi mais do que eu escrevia, então tudo isso foi se somando aí. No fim do dia, acho que foi um ano bem bacana na literatura, né, dentro da minha vida. Desses 30 livros, eu li 15 livros que foram livros de literatura contemporânea escrita por mulheres brasileiras, né? Então é um recorte bem específico, mas que é o objetivo das minhas leituras ultimamente, é o objetivo que eu venho e falo aqui pra vocês sempre, né? Tento trazer bastante conteúdo nesse sentido, porque é o que me move, é o lugar também que eu estou, é o lugar que eu quero conhecer e me aprofundar. Mas é óbvio que também chega uma hora que você começa a querer, ou eu começo a querer, expandir um pouco as leituras, né? Então metade desses livros, né, 15 livros então, dos que eu li foram dentro desse recorte específico, mas também comecei a trazer outros recortes, também comecei a procurar literatura periférica, comecei a procurar outras coisas que estavam sendo produzidas aqui no Brasil ou fora do Brasil dentro desse sentido, e isso também reverberou lá nos nossos destaques, que eu vou contar pra vocês. Sem mais enrolações, os meus destaques. Gente, eu fiquei pensando, vou trazer destaque por tema, vou trazer 5 destaques, pensei, no fim eu falei, deixa eu parar aqui e simplesmente colocar os livros que mais me chamaram a atenção, os livros que vêm ao meu coração dentro desses 30 que eu li. Eu vou começar com um que eu já trouxe aqui pra vocês, né? Na verdade, eu vou começar com 2. Dei uma pequena roubadinha. 2 da Annie Ernaux, né? Então acho que foi essa autora, de fato, que eu conheci esse ano e que ganhou também o Nobel de Literatura. Por coincidência, talvez eu tenha conhecido e começado a ler ela esse ano. E a Annie Ernaux, então, traz pra gente uma literatura muito diferente, completamente diferente de tudo que eu já li esse ano, enfim, das leituras que eu já fiz na minha vida, que é uma literatura quase de relato, né? Um relato da vida dela, então ela traz muito, né, esse momento da vida dela. No lugar ela traz uma questão de infância, da relação com o pai e de uma questão de classe, e aqui no acontecimento ela traz o aborto da vida dela, um livro muito forte, o aborto que ela fez numa época de aborto ilegal na França, hoje é legalizado. A grande questão aqui desses livros, além da escrita dela, como ela consegue traduzir esses elementos que são de uma história própria, né, de uma história pessoal, são elementos extremamente pessoais da vida dela, mas ela consegue colocar isso, contextualizar isso de uma forma social, da sociedade francesa da década de 70, que representa essa relação burguesa versus o homem do campo que ela tinha com o pai num período de pós-guerra. Enfim, ela consegue fazer uma contextualização que torna a obra dela extremamente relevante também desse ponto de vista mais social. Isso me encantou, me chamou muita atenção. Trouxe resenha dos 2 livros para vocês e quero terminar de ler a obra dela também agora em 2023. Todas as edições, né, desses livros dela foram trazidas pela editora Fósforo aqui para o Brasil, que também são edições bem bonitas e
recomendo então essas leituras. Bom, meu segundo destaque vai para A Vista Chinesa, de Tatiana Salem Levy, que é um livro forte, que também conta, né, dentro dessa perspectiva feminina, de um estupro que uma mulher sofreu no Rio de Janeiro. Essa também é uma história real, né? Esse estupro ele aconteceu de fato, não com a autora, não com a Tatiana, mas com uma amiga muito próxima, uma amiga irmã da Tatiana, que emprestou essa história de alguma forma, que a Tatiana ficcionalizou, né? Então é um livro de ficção, mas ele é baseado então nesse relato dessa amiga. É um livro muito denso, assim, um livro muito triste mesmo, acho que não tem como ser diferente disso, mas além de tudo é uma escrita tão necessária e tão bonita dentro desse ponto de vista do pós-acontecimento, e de como essa mulher se sentia, e de coisas que ela superou, coisas que ela não superou. E ele é escrito numa forma muito... Você esquece que você tá lendo, né? Você parece que tem alguém realmente te contando aquilo. E a Tatiana, pra mim, assim, foi uma grande descoberta. Eu fiquei muito feliz de ter lido esse livro, mas é um livro difícil, é um livro pesado, difícil no sentido de pesado, não pela fluidez, e eu recomendo muito ele também. Bom, partindo para uma leitura mais leve, algumas pessoas, inclusive, discordaram de mim aqui no canal sobre A Pediatra ser um livro leve de se ler. O que eu compreendo, porque ele tem aí uma camada de uma personagem, né, dessa pediatra que não gosta de crianças, que é uma premissa maravilhosa por si só para se escrever um livro, mas ele tem uma coisa um pouco de distúrbios mentais aí, não sei. Ele tem sim camadas complicadas da obsessão, né, que essa personagem tem pelo filho do outro, pela vida do outro de forma geral. Ele é um livro meio obsessivo em alguns sentidos, assim, né, essa personagem obsessiva. Mas a minha experiência, né, eu aqui do outro lado como uma leitora, foi uma experiência assim leve. Então, na minha opinião, é um livro leve de se ler, é um livro que você passa muito rápido pelas páginas, é um livro que dá vontade de você ler, que eu me diverti lendo, sendo bem honesta, assim, que soava tão absurdo as coisas da cabeça da Cecília, né, que é a nossa personagem principal aqui, que eu simplesmente fui levada, assim, por essa leitura. Então, é um livro que foi, inclusive, indicado aí para vários prêmios, Prêmio de Literatura de São Paulo, ele foi indicado para muitos prêmios, não ganhou nenhum no ano de 2022. É um livro da Andrea Del Fuego, que é uma autora aí premiada já de outros carnavais, e trouxe esse livro que é bem diferente, né, bem diferente também das outras obras dela, inclusive ela mesmo comenta isso, mas foi muito interessante ver o efeito, porque a Pediatra aí ganhou bastante relevância, assim, né, num sentido de quantidade de livros vendidos, de pessoas conhecendo, comentando, falando. Então esse foi um livro que ganhou aí o coração da galera em 2022 e que eu também recomendo muito. Bom, mais um dos meus destaques. Eu comentei com vocês que eu saí um pouco, né, desse espectro da literatura produzida por mulheres contemporâneas brasileiras, e uma dessas minhas escapadas eu conheci o José Faleiro, que é o autor de Os Supridores, e ele traz essa literatura periférica pra gente, né? E a gente acompanha o Pedro e o Marques, eles são os protagonistas desse livro e trabalham em um supermercado, né? Então eles são supridores aqui, os abastecedores dos supermercados, e eles resolvem vender maconha no supermercado. Essa é a premissa do livro, é uma história que se desenrola facilmente numa narrativa de cinema mesmo, né? Ela tem uma narrativa envolvente, uma trama envolvente, mas pra mim, assim, o meu maior destaque de longe é a qualidade dos diálogos e o marxismo implícito aqui dentro deste livro, que José Faleiro trouxe muito bem no papel do Pedro, explicando pro Marques, esse colega dele, o que era o marxismo, né? Não nessas palavras, mas divisão de renda, divisão de emprego, simplesmente condensou o nosso sistema econômico aqui em palavras do dia a dia, completamente explicativas para qualquer pessoa, e esses diálogos são incríveis. Eu recomendo muito esse livro, então aí nesse recorte mais literatura periférica, José Faleiro é da periferia de Porto Alegre e ele traz um pouco disso aqui pro livro também. Gente, outro livro que eu amei foi Se Deus Me Chamar, Não Vou, da Mariana Salomão Carrara. Não tô com ele aqui, tá emprestado com umas amigas. Esse livro foi o primeiro que eu li da Mariana, eu tava louca pra conhecer a escrita dela, porque todo mundo dizia que era fenomenal. E ele conta a história de uma criança de 11 anos que tá nessa idade esquisita, né, entre a adolescência, a infância, e não sabe muito o que fazer com isso. Também é um livro de uma linguagem absolutamente divertida, é um livro que eu li super rápido, foi assim, uma sentada mesmo, foi gostoso de ler, e eu acho que ele é incrível porque ele, dentro dessa leveza dessa linguagem, dentro dessa leveza desse contexto infantil, ele traz assuntos tão sérios, assim, que traz o assunto do bullying, traz o assunto da descoberta do corpo, traz assuntos dessa relação, né, mulher-corpo, traz os assuntos da relação da filha com os pais, e como parece que dentro, que tava tudo bem quando não existiu o julgamento externo, assim. Pra mim, esse livro da Mariana, ele representa isso, assim.
assim, como nos nossos sentimentos, às vezes as coisas estão tão bem, mas que o mundo externo tem tantas opiniões, né, sobre tudo, sobre qualquer coisa, sobre a nossa vida, e essas opiniões, elas acabam abalando, então, a Maria Clara, a nossa protagonista aí, de 11 anos. Eu achei esse livro fantástico e já li mais coisas da Mariana e recomendo essa autora, porque realmente me surpreendeu muito. Por fim, o último destaque, também li ali na rabeirinha, no finalzinho do ano, Juliana Leite, Humanos Exemplares. Esse é um livro tão delicado, gente. Esse é um livro que trata de uma protagonista velha. É uma senhora, né? Uma pessoa velha. Um livro que trata da vida dessa personagem. Então... Nossa, nada de espetacular? Não, bastante espetacular. Por isso que ele tá aqui nos meus destaques. A Natália, que é essa protagonista, ela vai contando, né, a vida dela, a vida com o marido, a vida com a filha. Ela tem uma filha que mora do outro lado do oceano, né, que vira praticamente uma voz no telefone. E ela vai contando um pouco da história dela, da perspectiva dessa pessoa velha. Então, uma pessoa que está dentro do apartamento, inclusive durante a pandemia. Então, a gente vê esse contexto da pandemia aqui na velhice, que eu achei super potente, assim, nesse sentido. E ela conta da história dela, de como foi a ditadura, de como foi o casamento dela durante essa ditadura, dos amigos que ela foi perdendo. É uma contagem sobre a vida dela, de fato, mas numa linguagem bonita e ao mesmo tempo até engraçada, assim. É um relato de uma vida ordinária, cercada por esses acontecimentos históricos, né, que passaram e que passamos todos, né, que estamos aqui hoje, passamos aí por essa pandemia. Então, como que essas coisas interferem na vida, né? O que muda, o que não muda, como a vida continua. Então, pra mim, eu acho que esse é um livro lindo, assim, nesse sentido, mas ele não é poético, ele é um livro, é um romance mesmo, assim, contado dentro dessa perspectiva, e eu recomendo aí bastante a Juliana Leite, então, que escreveu Humanos Exemplares. Bom, gente, é isso. Não resisti, era pra trazer 5, trouxe 7 livros de destaque, mas foram os livros que realmente me chamaram a atenção nesse ano de 2022 e que eu queria compartilhar com vocês. Livros completamente atemporais, né? Então a gente fica fazendo esse 2021, 2022, mas é claro que todos aqui são grandes recomendações para qualquer momento aí que vocês estejam com vontade de ler. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa seu like, seu comentário, ajuda o canal a crescer mais e mais nesse ano de 2023, beleza? Um super beijo e até o próximo vídeo.